Rafa, queria saber de você sobre o jogo. O campeonato acabou, mas ainda não acabou, ainda tem algumas rodadas, né? E aí, queria saber de você o que você achou do jogo. Eu tenho algumas coisas para falar do jogo. Queria saber de você o que você achou do jogo, o que a gente pode tirar de um jogo desse, né? Bom, eu tô vendo que a galera não está muito feliz com o jogo hoje, como você bem falou, né? Bom, o campeonato em si não acabou, mas as nossas pretensões com certeza acabaram, né? Até em relação à premiação, né? Que a premiação do vice-campeão, acho que é 31 milhões, essa premiação já está assegurada. Então, o Flamengo não tem objetivos em relação ao próprio campeonato, mas o Flamengo continua tendo objetivos. Por exemplo, o jogo de hoje o jogo de ontem, perdão, foi uma excelente atuação do Hugo Neneca. Para mim foi muito bom ver o Hugo Neneca atuando naquele nível e até contrastando um pouco com algumas atuações do Diego Alves que eu não venho achando muito boas. Eu acho que o segredo para que esse final de campeonato brasileiro tenha um pouquinho de utilidade vai ser justamente a gente dar rodagem para jogadores jovens, testar algumas situações, subir alguns jogadores que talvez nem tenham estreado ainda. Eu acho que a gente precisa encontrar uma utilidade para esse final de ano, que não seja somente partidas protocolares. E eu posso dar vários exemplos. Subir alguns garotos, dar mais jogos para o João Gomes, por exemplo. Eu não vejo motivo, por exemplo, para o Diego jogar e o João Gomes não. Seria um motivo para dar mais jogos, por exemplo, para o João Gomes. Achei muito bom ver o Pedro jogando. Eu acho que é hora de fazer alguns testes. E até se quiser subir alguém do Sub-17, que foi muito bem esse ano, pode subir também. É uma forma de você transformar um jogo com poucas pretensões, acredito que seja um jogo até com mais apelo. E apesar da torcida estar um pouco insatisfeita com o jogo, eu vi algumas parciais de venda para o próximo jogo do Flamengo, que é o jogo do Santos. Acho que já está com mais de 30 mil ingressos vendidos. Então, novamente, a gente vai ter um público muito significativo. Então, até para dar algo de interessante, algo de respeitoso para esse torcedor, o Flamengo tem que tentar se movimentar para não ficar aquele jogo apático, aquele jogo sem graça. O jogo em si não foi um primor, não foi um jogo muito bom, mas para falar a verdade eu achei um jogo até animado, cara. Não foi um jogo ruim de ver, principalmente o primeiro tempo. Algumas coisas, isso foi muito falado ontem, eu não entendi o Mateuzinho no lance do gol. Ele tem tudo para dar um cabeceio para frente, eu acho que ele tenta tocar de cabeça para o Rodrigo Caio, um passe muito arriscado que traria um benefício muito pequeno, ele errou na tomada de decisão. Tudo bem, isso aí faz parte, isso aí acontece, teve erro até do Davi Luiz, mas um erro que acabou custando caro, né? Gostei da atuação do Pedro, alguns acharam que ele enfeitou demais, mas foi muito bom ver o Pedro jogando, cara. Pedro, sempre que ele joga, ele mostra muito recurso, né? Tentou fazer um gol da intermediária, tentou fazer um gol de peito, no final tentou um calcanhar ali, talvez não tenha sido muito feliz na escolha. E eu queria destacar também a possível contusão do Michael. O Flamengo terminando o ano da forma como o Flamengo vem sofrendo durante todo o ano. Possivelmente mais um jogador contundido, imagino que ele não tenha feito nenhum exame hoje, imagino que ele fará alguma coisa amanhã ou segunda, mas provavelmente está fora do campeonato. E é uma coisa que deixa a gente triste, porque é um problema que talvez tenha nos tirado, por exemplo, esse próprio brasileiro esse ano. Não é algo que sozinho pode ter tirado, mas dentro de um conjunto de fatores que nos tirou esse brasileiro esse ano, tem esse destaque negativo. Achei que o Vitinho jogou até bem, cara. Achei que o Vitinho tentou algumas coisas, não foi um grande jogo, mas foi interessante ver o Vitinho e fica o questionamento, né? Por que o Vitinho entrou, por exemplo, depois do Kennedy, no jogo da final da Libertadores. Não sei se foi uma decisão que fez muito sentido, é uma decisão que talvez tenha custado caro também. Mas eu acho que
a tônica foi essa, não foi um jogo bom, não sei se os próximos jogos serão bons do ponto de vista técnico. Infelizmente, a gente vai ver, por exemplo, uma entrada do Bruno Viana para ser volante, como a gente viu ontem, que é algo bem decepcionante, mas eu acho que está na hora da gente criar mecanismos para tornar esses 2 jogos que nos faltam, acho que Santos e Atlético Goianiense, que a gente possa ter pelo menos alguma utilidade nesses jogos, já que a gente não está disputando o título. Mas eu queria ouvir as impressões do Marcão aí, se tem alguma coisa para você acrescentar nesse Flamengo Sport. Cara, Rafa, assim, eu concordo com muita coisa que você falou. Acho que era um jogo. A gente começa o jogo. A palavra desse jogo, para mim, é desmobilização. O Flamengo se desmobilizou para o jogo. E não falo só fora de campo, não. Acho que dentro de campo também. Acho que o time estava desmobilizado. O erro do Mateuzinho, eu acho que é um erro de tomada de decisão. Não é um erro de desconcentração ou de desmobilização. Acho que não. Assim como os erros do Michael. Os erros do Michael em finalização. Ele perde 2 gols incríveis, né? Um na cara do gol sem goleiro, o outro, o goleiro tá na frente, ele chuta para fora. Mas ali são erros técnicos que o Michael tem que se desenvolver. Acho que o Michael é um jogador voluntarioso, é um bom jogador, ele tem espaço no elenco do Flamengo, mas a parte técnica dele tem que ser desenvolvida. É um garoto que não teve base e tudo, né? Então acho que ele tem que entrar ali e ele tem que se desenvolver melhor na questão técnica, né? É um domínio de bola, é um passe às vezes que sai errado, é uma finalização que às vezes ele é um toque simples, ele quer dar uma pancada e tal. E ele acabou fazendo um gol numa dessas, né? A bola veio cruzada e ele acerta uma bola de primeira, que era mais difícil do que os gols que ele perdeu, se a gente for ver, né? São finalizações mais complicadas. De fazer aquele gol de primeira que ele pega no cruzamento muito mais complicado do que o primeiro gol que o Vitinho dá a bola para ele, ele chegar de chapa do pé e ele, a 4 metros do gol, ele errou, né? Então, assim, acho que o Mateuzinho teve um problema de tomada de decisão, o Michael é um problema técnico recorrente. Agora, eu achei o resto do time muito desmobilizado. É um time que jogou um jogo sem nenhuma pretensão. É um time que não pode ser campeão, é um time que não vai perder a segunda posição, e entrou meio que, beleza, vamos jogar aqui, mas não. E isso ficou assim. Eu gosto muito de ver o Pedro jogar. Eu acho que o Pedro tem que jogar mais, até para ele ter esse gosto por ficar no Flamengo. A gente está vendo aí uma campanha ferrada da Globo para tentar tirar ele, né? Ele não está sendo feliz lá e tal, né? E o Palmeiras tentando aí ver se de alguma forma seduz, né? Eu acho impossível o Flamengo vender o Pedro para qualquer time brasileiro, principalmente Palmeiras, Atlético, acho que muito difícil. Mas assim, os gols que o Pedro perdeu, ou melhor, as oportunidades que o Pedro perdeu, são oportunidades que, se ele está concentrado num jogo que realmente está valendo alguma coisa, ele faria os gols. No primeiro tempo, ele ainda tenta. Ele perde um gol porque ele tenta fazer o golaço. Né? Ele tenta o golaço. Se ele bota a cabeça na bola, ele faz o gol. Né? Mas ele tenta o golaço. O último lance que ele dá de letra era ele chegar chapando na bola. Ele estava de frente para a bola foi no pé direito dele, era só ele chegar chapando, ele vira o corpo e tenta dar uma chaleira e acaba errando. Acho que é muito dessa desmobilização. Por um lado, eu vi desmobilização de muitos jogadores, e aí a desmobilização, para mim, começa antes do jogo. Né? O Flamengo, antes do jogo, assim que soltou a relação, ele fala: lesão na panturrilha esquerda do Felipe Luiz, Arão com edema ósseo no joelho, o Isla com exame bioquímico e termografia, desgaste muscular, Léo Pereira e Diego Alves com dor, né? O Andrés, dor no pubis, o Pires, que não joga, parte anterior da coxa esquerda, da coxa direita. O Gabriel com essa faringite maluca, que ele já ficou bom hoje, e o Arrascaeta, que tem ali a progressão gradual, ali a programação gradual para retorno, né, e prevenção de mais lesões. São 10 jogadores. Desses 10 jogadores, Rafa, muitos jogaram a final. Quantos desses jogadores jogaram a final baleado? Não estavam 100%.
Se a gente for pegar desses aí, o Arão jogou, o Gabigol jogou. O Gabigol eu vou tirar dessa. O Gabigol não tá doente, galera. O Gabigol não tá doente. Mas, ó, o Felipe Luiz jogou, o Arão jogou, o Isla jogou, o Diego Alves jogou, o Andréas jogou e o Arrascaeta jogou. São 6 jogadores que, num jogo após o jogo da Libertadores, né? Um jogo depois, são 6 jogadores que não jogam uma partida. Para mim, foi aquilo que eu falei semana passada. Eu acho que era melhor dar férias. Tem muitos desses jogadores que eu daria férias. Já evitaria esse constrangimento. Por exemplo, do Gabigol falar que está com faringite ontem e hoje aparecer num evento de skate. Entendeu? Eu já teria dado férias. E assim, se você der férias para grande parte dessa galera, certamente você vai ter que completar o time, chamar para completar o elenco, jogadores da base. E esses jogadores já poderiam ter algum tipo de teste, né? Algum tipo de alguma coisa de falar, cara, como é que esse cara vai se comportar no profissional? Como é que isso vai acontecer? Será que ele, sei lá, uma semana e meia de treinamento aqui, como é que vai ser a relação dele com o profissional? Esse cara tá pronto, tá preparado para subir, entendeu? Acho que seriam formas de a gente poder enxergar um pouco mais desse jogador no profissional. Eu não espero que nesses 3 últimos jogos, 2 últimos agora, né, que tenha aí um teste de informação tática e tudo. Primeiro porque o Mauricinho não vai ficar, daqui a pouco vai chegar um outro técnico, a gente vai até falar sobre isso, né? E assim, eu acho que era botar mais esses jogadores que são pouco utilizados. Você falou do João Gomes, é um. E aí, no meio disso tudo, a única coisa que, para mim, foi muito bom foi a participação do Hugo. A participação do Hugo, para mim, no jogo, é uma baita de uma participação. Acho que a defesa que ele faz no chute do Hernanes é coisa de maluco, né? Ele sai para fechar o cruzamento de um lado do gol, a bola vem para o meio da área, o Hernanes solta uma pancada e ele consegue, de uma forma espetacular, espalmar. Eu já falei aqui, eu acho que, para mim, o Hugo, debaixo da trave, ele agarra muito mais que o Diego Alves hoje. Ele tem alguns problemas. Ele tem um certo problema em armar barreira, em posicionamento em bola parada. Até que na saída de bola alta, eu acho que ele tem melhorado, né? No jogo contra o Sport, achei até que ele foi bem. E ele tem um problema gravíssimo, que é o jogo com os pés. Isso aí ele precisa ter aí um trabalho forte. Mas, cara, ontem foi bem legal. E ontem foi muito legal a entrevista pós-jogo dele. Que geralmente, quando a gente está no jogo, né? Aí eu vou falar por mim, eu estou no jogo e aí a gente acaba o jogo, a gente vem para cá. E muitas vezes a gente perde essa entrevista pós-jogo. Ontem, como eu não estava no jogo, eu vi a entrevista. Cara, e assim, eu gostei do que eu ouvi. Parece ser um garoto que viu que estava errando, admite que errou, né? Fala, cara, olha só, não estava bem, né? Não estava bem psicologicamente. Quando a gente não está bem psicologicamente, a gente não joga bem e tal. Então, assim, eu achei a entrevista dele até melhor do que o próprio jogo. E o jogo ele foi muito bem, né? Mas na entrevista, o cara que se conscientiza do erro, para mim, eu acho que ele está na frente. É o cara que fala, cara, realmente eu errei, né? O cara teve a humildade de reconhecer o erro. E aí eu acho que é o primeiro passo para ele evoluir. O primeiro passo que a pessoa tem para evoluir é, caraca, tô errado. Então, vou agora parar e vou começar a tentar fazer o certo, né? Fora de campo, eu acho que tá tranquilo. Ele sempre foi um garoto bom, né? E tal, e deslumbrou, e isso não é pecado nenhum. Eu não sei se eu, com 21 anos, com dinheiro no bolso, sendo chamado de melhor goleiro do Brasil, se eu ia ficar no sapatinho, entendeu? Mas isso aí, eu acho que se resolve. Dentro de campo ele tem falhas, ele precisa de um desenvolvimento. Eu acho que ele, com a cabeça no lugar, ele vai conseguir se desenvolver. Então, assim, para mim, a melhor notícia do dia de ontem foi o Hugo, né? Eu acho que o Hugo foi muito bem. E, assim, grande parte daqueles erros que a gente teve no jogo, eu boto aí na conta da desmobilização. É um jogo que não está valendo mais nada. O jogo do Santos também não vai valer nada, né? Principalmente para a gente. O Santos ainda briga por alguma coisa, Sul-Americana, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai precisar tentar mobilizar esses caras de novo. Se forem esses titulares, né? Vai ser mais difícil. Agora, se fossem os caras que jogam menos aí e tal, com
mesclado aí com a base, com alguém da base, tudo, aí eu acho que a gente consegue ter um objetivo a mais no jogo, que não seja ir ali e cumprir uma tabela.